Muito bem, muito bem. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciando então mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, Fábio Figueiredo Vlad, aqui com os amigos. Deixa eu ter certeza que rola tudo de maneira apropriada para que a gente possa iniciar. Tá tudo certo? Esse vídeo... Aí, tá tudo certo, tem um pequeno delay aqui, né? Ele tá rolando de maneira ao vivo, exclusiva aí para os alunos do Vlad, né? De todos os treinamentos, CTC, Método Vlad Swing Trade, Long and Short e Universo Opções, tá? Então ele tá rolando ao vivo. Vou fazer um teste, se funcionar assim, a gente continua fazendo ao vivo nas sextas, às 17 horas, exclusivo com os alunos, e pro público em geral a gente solta no domingo às 8 horas, beleza? Então a galera que tá acompanhando ao vivo aí, obrigado, vamos aí dar uma olhadinha. Ibovespa renovando a máxima histórica, conforme já era esperado, acho que não é nenhuma novidade para ninguém esse movimento que o Ibovespa está fazendo hoje, não é novidade para quem já acompanhava nossos vídeos aqui, para quem sabe um pouquinho de análise técnica, né? Os sinais estavam ali gritando na nossa cara, tá bom? É isso, então, quem tá vendo a gravação, se inscreve no canal, dá like no vídeo e essas coisas que são importantes. Antes da gente começar, eu preciso dar um recado para todo mundo, tá? Nas últimas semanas aí, pessoal, alguns seguidores ali, especialmente no Instagram, me questionaram, né, sobre o treinamento de opções, né? E eu achei estranho, foi muita gente e eu coloquei naquelas caixinhas de perguntas, né, se o pessoal tinha interesse que eu abrisse mais uma turma. A última turma foi em março. E eu vou fazer isso, tá? Eu vou abrir uma turma do curso de opções na semana que vem. Vai ser uma turma assim express, rápida, né? Para quem quiser entrar, 2 toques papum. Então, se for do teu interesse, o link está aqui embaixo da pré-inscrição, né, do Universo Opções, que foi a turma que rolou em março, né? As aulas são gravadas, tá tudo lá já, todo o material já está disponível. Enfim, tudo que está incluso no treinamento está aqui, você vai ficar a par aí do que vai acontecer. As inscrições serão no dia 7 e 8 de junho, beleza? 7 e 8 de junho, na realidade não é na semana que vem ainda, é na outra, né? Então a gente vai fazer essa pré-inscrição para deixar todo mundo avisado que se interessa sobre esse assunto, porque a próxima turma efetivamente será apenas em setembro, quiçá no final de setembro, tá? Não sei, não tenho certeza. A gente nem sabe se vai fazer outra turma esse ano ainda, tá? Então vamos abrir essa turma, que foi a primeira turma do Universo Opções. Treinamento que ficou muito bacana, né? Que cobre um universo, literalmente, acerca desse mundo aí das opções que a gente é apaixonado, tá bom? Então, pré-inscrições, o link tá aqui na descrição do vídeo, né? A gente vai abrir uma turma com inscrições limitadas, tá? Ou seja, pode ser que nem vá até o dia 8. Vamos abrir ali algumas vagas apenas para incluir a galera na última turma, beleza? Dado esse recado, a gente pode aí ler o movimento do mercado ao longo dessa semana. Um movimento bem interessante e, mais uma vez, que não surpreendeu ninguém, né, pessoal? Essa é a grande verdade, não para quem tem noções aí de análise técnica, não para quem já vinha acompanhando aí os nossos vídeos, tá? Todo esse cenário mais altista aí do Ibovespa, ele foi se desenrolando aos poucos, né? Mas especialmente o dia em que o mercado rompeu em falso aqui, esse fundo anterior, eu entendo que foi... E houve um pico de pessimismo, né, por parte do público, né? Não sei que notícia que saiu, sei lá, que saiu alguma notícia, né, galera? Insiste em misturar notícia com o mercado, sendo que o cara não é jornalista, né? Na minha opinião, só faz sentido você misturar notícia com o mercado financeiro se você é jornalista. Você trabalha na Exame, na UOL, na Infomoney, aí tudo bem, né, cara? Você tem que gerar entretenimento para o público, para massa, né? Mas para o trader que opera, é perda de tempo, para quem me conhece sabe, né? A forma que eu penso em relação às notícias, da inutilidade das notícias, não é só eu que penso assim, né? Nassim Taleb pensa assim, Tim Ferriss pensa assim, enfim. Tá? E desde então, né, o mercado ganhou um movimento bastante importante, né? Ainda essa segunda-feira o mercado rompeu os topos anteriores, então aqui o sinal que foi dado na segunda
Foi um sinal relevante. E hoje o mercado consegue renovar a máxima histórica, né? Vai fechando aí acima dos 125 mil pontos. Qual é a zona de objetivo que a gente pode esperar o Ibov, né? Então a gente tem esse canalzinho de alta, né? Eu vou ensinar vocês aqui a traçar objetivos de maneira diferente, tá? Diferente, beleza? Então, primeira coisa que a gente pode fazer, tá? Procurar alguma figura, tá? Então a gente tinha aqui um suposto triângulo ascendente, concorda comigo? A gente pode projetar esse triângulo ascendente, a gente mede a amplitude e joga a amplitude para cima. Então nós temos um alvo lá na casa dos 128 mil pontos, pelo triângulo ascendente que foi rompido, né? Curiosamente, dependendo do momento em que ele vier a bater, aqui ele pode se encontrar com essa linha de referência aqui, né? Então aqui o alvo do triângulo, tá? O que mais? A gente não pode interpretar isso aqui como mastro e bandeira, né? Ó, aqui a bandeira e aqui tudo isso aqui o mastro. Dá para interpretar, né? Então a gente pode ir lá pegar toda a perna anterior e projetar essa perna a partir aqui do fundo anterior, né? Olha aonde dá. Dá lá mais ou menos também na casa dos 128 e pouco, né? Olha ali, ó, deu 129 e 400. Então, mais um objetivo lá naquela região, tá? O que mais que a gente pode utilizar para projetar o objetivo? A gente pode pegar o pivô de alta, né? Então, aqui nós temos o pivô de alta do Ibovespa, né? Que foi o zigue-zague que deu início à tendência. Apesar dessa correção aqui ter sido aguda, ela não invalidou o pivô, que só é invalidado se o mercado perde o fundo, né, do pivô. Então, vamos projetar esse pivô. A gente mede a amplitude dele e larga a partir do rompimento. Olha ali onde é que dá o alvo. De novo, lá, 129, 400 e pouco. Então, essa região ali de 128, 129, 129 e 400 é uma região de objetivos, porque a gente tem várias coisas apontando para lá. Tá? Então, figuras, pivô, que mais? Que mais que a gente pode projetar objetivo aqui do Ibovespa, pessoal? Vou ensinar uma técnica bem interessante que eu nunca vi ninguém falar. Tá? Você faz o seguinte, quando a gente está assim num gráfico diário ou num gráfico semanal e já correu aí uns 3, 4, 5 meses, nesse caso aqui 5 meses, né? Mês de maio está finalizando, encerra na segunda-feira. O que você faz? Você pega o fechamento do ano passado, tá aqui, tá? Ó, fechamento do ano passado, tá? E o que acabou acontecendo? Ó, o mercado abriu aqui nesse ponto, subiu, caiu, fechou e aquela coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a amplitude que o mercado fez para baixo, ó. A gente pega a amplitude que o mercado fez para baixo e projeta para cima, tá vendo? Então, o movimento que o mercado fez em relação ao fechamento, né, do ano passado, né, a gente pega esse movimento e joga para cima. Olha lá onde dá lá na casa dos 131 mil pontos. Tá? Então, aquela região ali, beirando em torno, orbitando em torno dos 130 mil pontos, a gente tem uma faixa de objetivos muito forte. Tá? Então, aqui eu estou pegando o pivô dessa perna, tá? Porque eu poderia também pegar o pivô lá de trás. Poderia pegar esse pivô aqui, é um fundo duplo, mas todo fundo duplo é um pivô, né? Ó, então eu posso medir a amplitude e largar a partir do rompimento. Temos algum objetivo? Lá na casa dos 128 mil pontos é o alvo de 261,8%. Então, olha quantas coisas estão confluindo para aquela região de preços, tá? Então, vamos deixar só ela desenhada lá. Então, aqui, ó, então, aqui nós temos uma fortíssima região. Parece uma zona grande, né, pessoal? Mas olha ali, ó. Poxa, 2,8%, né? 2,8% de range ali de objetivo, tá? Então, aquela região é onde a gente espera ver o Ibovespa, tá bom? O cenário é altista, tá? O volume nesse rompimento hoje especificamente não foi dos melhores, né? Mas se a gente pega o volume semanal, foi na média. Olha ali, ó, volume semanal foi na média, tá? Então tá tudo dentro aí dos conformes. Não é um sinal esticado, tá? Então a gente tem aqui o afastamento médio, ó. O mercado não tá muito longe da média. Essa aqui é a média móvel de 20 dias, tá? Então aqui os distanciamentos importantes, ó, onde o mercado vira, tá longe ainda, ou seja, tem espaço para o mercado seguir nessa direção, tá? E que mais? E é isso, pessoal, não tem muito mais o que falar, tá? Uma outra coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, já vou aproveitar aqui, tá? É o seguinte, lá no meu Instagram, essa semana, eu fiz um post que foi bem interessante, né? Foi esse aqui, onde eu perguntei ali se o mercado estaria marcando um topo, né? Baseado nessa sinalização aqui. Então, esse aqui é um indicador que lá fora é muito utilizado, né? Que é o distanciamento, o percentual de ações dentro de um índice que está
acima da média móvel de 20 períodos, né? Ou seja, a média móvel de 20 é um indicador de tendência de curto prazo. Quanto mais ações a gente tem acima da média móvel de 20, mais ações estão em tendência de alta. No entanto, existe uma razão ótima, ou seja, um percentual ótimo de ações do índice, né, que fazem parte do índice, que podem, entre aspas, estar acima da média móvel de 20 sem que isso seja um sinal baixista, né? Então aqui, ó, esse indicador aqui em vermelho, ele me mostra que do IBRX100, né, IBRX100, que é um índice mais amplo aí do que o Ibovespa, né? Ele tem 100 ações dentro. Das ações que fazem parte do IBRX100, 72% das ações estão acima da média. Não é um fator muito alto, né? Porque o fator que realmente costuma coincidir com topos de mercado aqui é quando mais de 95% das ações está acima da sua média móvel de 20, entendeu? Então, mais de 95% das ações do índice acima da média móvel de 20 costuma ser um sinal que está atrelado à formação de topos ou à proximidade, né, da formação de topos, ó, como foi aqui no final de 2019, como foi aqui, né, depois daquela recuperação ali do meio de maio, junho do ano passado, tá? Ou seja, ainda tem espaço, está faltando ainda ações para ficarem acima da média móvel de 20 para o mercado como um todo ficar otimista como um todo, vamos assim dizer, beleza? Então, o mercado sinaliza a continuidade do movimento, as bandas, né, que tinham aberto no começo do mês, elas continuam abertas, né, ou seja, dando autorização para o preço seguir. No semanal, a mesma coisa, né, inclusive essa semana o Ibovespa vai fechando acima da média móvel, da banda de Bollinger Superior, né, isso é uma indicação altista, tá? Ou seja, se a gente tiver por aqui assim, ó, e se a gente tiver por aqui, né, dentro de uma tendência, tá? Então, não me espanta o mercado, inclusive, ir além daqueles objetivos que a gente setou, né? Eu ouso dizer que esses objetivos que a gente tem aqui são bastante conservadores. Beleza? Em relação à volatilidade, né, aquele nosso indicador segue né, sem dar nenhuma sinalização mais importante, ou seja, o mercado está subindo, com a volatilidade caindo, como tem que ser dentro de uma tendência de alta. Se a volatilidade explodir para cima e o mercado subindo, isso seria um sinal ruim ou, no mínimo, um sinal de alerta, né? Então, aqui, o mercado subindo e a volatilidade caindo tudo acontecendo como tem que ser, né? Dentro de uma tendência de alta sadia, beleza? A gente vai ligar o alerta quando esse indicador aqui, que é a volatilidade dividido, melhor, é o preço dividido pela volatilidade, quando ele chegar ali nesses níveis aqui de 8.000, né? Que foi o ponto que o mercado chegou no começo do ano passado, antes de marcar aquele topo relevante, né? Aí, perceba, ó, aqui, ó, o mercado até fez máximas mais altas, mas ele começou a subir com a volatilidade subindo, por isso que o indicador caiu, tá? Então, essa aqui é uma sinalização de atenção, tá? Então, esses são indicadores de sentimento, pessoal. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, esse aqui que eu mostrei no Instagram, né, também é um indicador de sentimento de mercado. Existem diversos e aqui eu compartilho alguns com vocês, tá bom? O que seria um sinal negativo, né, para o mercado? Então, um sinal negativo, tá, seria, obviamente, o mercado voltar para baixo aqui de mínimas anteriores, tá? Então, agora, o grande suporte fica realmente lá na casa dos 123 mil pontos. Esse aqui é o grande suporte. Se o mercado voltar para baixo, 123, eu acredito. Acredito ser aí sim um sinal ruim, tá? Um sinal ruim, beleza? É isso, pessoal. Não tem mais muito o que falar, tá? O mercado está seguindo a sua tendência conforme esperado. Aqui a gente tem o índice de small caps também renovando as máximas, né? Desculpa. O índice de small caps ainda não renovou as máximas, né? Poxa, agora fiquei curioso, agora fiquei em dúvida. Não, renova as máximas também, ou seja, não é um sinal isolado aí do Ibovespa, né? O índice aí de small caps, small 11, que na realidade é a ETF do índice de smalls, né? Ele também renova a máxima, tá? Esse aqui é o gráfico semanal, ó. Tá certo? Então, acho que não tem nenhuma questão irrelevante. Aqui, na realidade, o que eu vou fazer no índice small é ver se a gente encontra
uma linha de referência, aqui no índice de small caps parece estar surgindo uma cunha, mas aí já é uma cunha muito ampla, né, cara? Não, ó, muda alguma coisa numa ótica de swing trade? Algo nesse sentido? Não muda muita coisa, né? Ah! O que a gente tinha falado tempos atrás em relação à contagem das ondas, né? Aqui tá bem fácil de contar ondas, né? Aqui tá muito fácil. Ó, onda 1, onda 2, onda 3, ABC 4 e a onda 5 em curso, tá? Então aqui no índice de small caps, a contagem de ondas aqui tá mais limpa, tá mais clara, tá bem mais clara na realidade, tá? Tá bem mais clara, muito mais clara. Se a gente coloca aqui, vamos botar aqui a BOVA11, né, que é a ETF que representa, que espelha o movimento de Ibovespa, já não tá tão limpo, né? Não tá tão claro. Não tá tão claro assim. Será que isso aqui é a onda 1? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui seria a onda 3, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 dá 3. Ah, mas aqui já fica confusa, sabe? Eu não gosto quando a contagem fica confusa assim, tá? Essa onda 4 tá muito pequenininha, né? Ó, aqui já não tá muito claro. Então acho que para contar ondas realmente aqui nas small caps a gente tem uma luz mais uma luz de LED, vamos assim dizer. Deixa eu até ver uma coisinha aqui, vou dividir a Small 11 pela BOVA, tá? Então aqui, opa, deixa eu dividir aqui Small 11 pela BOVA, e aí a gente vai ver o ratio, né, de uma dividida aí pela outra, tá? Vamos fazer assim, ó, aqui. Então olha que interessante, né? Então olha que interessante. A gente tinha ontem, eu não falei isso lá no grupo de LS ontem? Agora eu acho que eu falei sim, hein? Pessoal aí do grupo de LS, do Long and Short, eu sei que tem galera que tá na aula. Ah, falei, olha aqui, ó. Olha aí, rapaz, se eu não falei. Mas olha, mais olha, mais olha. Olha lá, ó. Falei ontem, lá no grupo dos alunos do treinamento de Long and Short. Que eu tava só monitorando, né? Mas enfim, era BOVA por Small 11, ou seja, a BOVA 11, dentro dessa ótica, tenderia a ganhar mais força em relação às Small Caps, né? Ou seja, o Ibovespa tenderia, as Blue Chips do Ibovespa, tem mais Blue Chips dentro do Ibovespa, né? Tenderia a ganhar mais força em relação às Small Caps, e foi o que de fato aconteceu, né? Hoje, a gente teve aqui as Small 11, as Small Caps caindo em relação à BOVA, né? Caindo não, subindo menos, tá? Então, houve exatamente aquilo que foi alertado ontem lá no grupo de Long and Short. Tá certo? E aqui a expectativa é essa, tá? Que as small caps subam menos do que o Ibovespa. Isso é o que se espera fazendo essa análise. That's right. Muito bem, pessoal. Vamos agora então falar do senhor dólar, rapaziada. Olha aí o que o dólar está fazendo. Eu lembro que semana passada a gente falou que o dólar fazia um pivô de alta. Vocês lembram? A gente deixou esse caminho aqui traçado. E o mercado fez o quê? Fez exatamente o oposto do que a gente esperava, né? Eu lembro que eu coloquei que não era um sinal muito confiável porque a média estava virada para baixo. Né? Mas que de fato o dólar negou totalmente aqui, negou, né? Inclusive aquela era uma região bem importante de resistência e o mercado cagou para a leitura que o mercado acabou vindo para baixo essa semana, queda de 2,79% no dólar, tá? O dólar, pessoal, com esse movimento de hoje, tá? Deixa eu tirar o ajuste ali, certinho. Hoje encontra aqui o fundo anterior como suporte, tá? Se aproxima dessa região dada pela linha de referência daquele nosso suposto triângulo, tá? Então o mercado começa a se aproximar, deve bater ali naquele ponto semana que vem, tá? E na minha visão, se o mercado perder esse patamar aqui, a gente deve ter uma queda mais expressiva do dólar, tá? Só que, cuidado, não se animem muito, né? Porque, veja, a gente já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a gente tá no quinto movimento de impulso aqui, né? Então não espantaria ver o dólar por aqui, né? Vir buscar essa região aqui de suporte do 5.020, vai? Do 5.020, tá? Para seguir eventualmente nessa lateralização ou quem sabe fazer algo que lembre aqui um canal de baixa, ó, pode ser que o mercado... Eu vou até deixar essas linhas tracejadas aqui para a gente ter esses patamares aqui de referência, tá? Vou colocar aqui em rosa e eu vou colocar essa outra linha aqui, ó, que na minha visão passaria a ser um canal de baixa do dólar de prazo maior, hein?
Tá? Então a gente vai... Isso aqui ainda é supositório. Não, ainda é suposição, tá, pessoal? Isso aqui ainda é uma suposição, que está longe disso acontecer. Por hora, quem está mandando aqui ainda é o triângulo simétrico, tá? Vou até deixar essas linhas aqui bem espessas para a gente não se confundir, não querer ver aquilo que quer e sim o que o mercado está fazendo, né? Isso que é bem importante, tá? Então, à medida que as cartas forem sendo dadas, a gente vai analisando, tá? Por hora, o dólar está em cima de uma zona de suporte, caiu praticamente todos os dias essa semana, só subiu, deu uma recuperadinha aqui na terça, né? Dentro de uma tendência de baixa, mas é fato que já está aqui dentro de uma onda 5, né? Dentro da quinta onda desse movimento de impulso aqui. Se a gente coloca o IFR de 14, que é o IFR que a gente utiliza para fazer leituras aí das divergências, né? E confirmar uma eventual onda 5, a gente pode ver que isso é fato. É ou não é? É notório. Tá ali, ó. Por que ele não salva? Ele só tá mostrando a leitura aqui, né? Que bosta. Enfim. Aqui no IFR do dólar, perceba que o IFR tá longe, né? Do fundo anterior, enquanto o preço já tá ali, ó, na cara do gol, testando o fundo anterior, né? Ou seja, se o dólar vier a perder esse fundo aqui, mas o indicador não, e lá pelas tantas o indicador fazer algo assim, ó, tá? A gente vai ter uma divergência de alta, o que corrobora essa leitura aqui de onda 5. Tá? Então, não fiquem achando que... leiam o que o mercado está fazendo. Parem de ler notícia, isso que é o mais importante. Tá? O problema é ler notícia e querer ficar fazendo interpretação de cenário. Esse é o grande problema. Tá? Deixa a galera que trabalha com isso fazer lá as projeções baseadas em cenário, a gente que é grafista vai olhar o gráfico. Fechado? Quem opera long and short vai lá olhar os sinais, né, da estatística, isso que importa. O resto é resto, pessoal. Então, o dólar está comentado, nenhuma dúvida, né? O dólar está ali em cima do suporte, tá com toda a cara que vai perder, né? Embora dê uma esticadinha aqui, se a gente coloca os 60 minutos fica mais fácil de ver o teste do suporte, tá? Mas pelas ondas aqui o mercado deve perder o fundinho, ou pelo menos dar uma violada ali semana que vem, tá? O juro, DI1F25, DI1F25. Tá ali, ó. Então, uma boa queda essa semana, né? Só subiu na segunda, essa semana caindo quase 5%. Tá? Quase 5%. Dá para interpretar um retângulo aqui? Dá para interpretar que o mercado tá querendo fazer um triângulo aqui? Também dá, tá? Ou seja, por ondas, tá tudo dentro dos conformes aqui, tá? Tudo dentro dos conformes. A tendência de prazo mais afastado ainda é de alta do juro. Tá? Só colocar a média móvel de 20 no semanal, não resta nenhuma dúvida. Mas é importante dizer que houve aqui o rompimento da média móvel de 8, né? O que abre espaço para o mercado buscar a média móvel de 20. Fato. Tá? Só que aí que tá. A média pode... O juro pode ficar de lado e a média ir até lá buscar o juro. E detalhe, né? Percebam que todo mundo estava comentando que o juro subiu por causa da inflação. Saiu agora, né? Hoje de tarde ali o relatório de inflação lá do IBRE, né? Da FGV. Deixa eu achar aqui. E, para quem gosta, esse aqui é um bom relatório para vocês lerem, tá? Só colocar lá no Google assim, ó. IBRE FGV, tá? Boletim macro. Coloca lá no Google, ó. Boletim macro. Beleza? Ó, tá aí, ó. Tá certo? E aqui, a incerteza segue alta, né? Em algum momento existe... E agora a incerteza segue baixa. Agora estamos num período de certeza, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o dado do IGPM aqui que eles mostraram, né, cara? Putz, eu vi antes, né, cara? Agora eu não achei. Devia ter separado antes, mas não tava nos planos mostrar isso aqui não, tá? Inflação, tá aqui, ó. Inflação, cadê os dados? Cara, não tem o gráfico da inflação, poxa vida. Não vou mostrar isso aqui, porque vocês vão ver isso aqui em qualquer portal financeiro, depois vocês deem uma olhada aí, né? Mas saiu uma informação bem relevante em relação ao IGPM hoje aí. E ainda assim, o juro teve uma importante queda. Ou seja, não é tão trivial ler cenário econômico como muita gente acha. Eu sempre esqueço de falar delas. De quem? Exatamente.
das commodities, pessoal. Sempre esqueço de falar das commodities e hoje eu não vou esquecer de falar do milho. Então temos aí o gráfico do milho. Quem opera simplesmente seguindo a estratégia da média móvel de 9 está comprado, encerrou uma venda que foi aberta algumas semanas atrás, né? Ou seja, tinha venda aberta desde aqui, ó. Uma bela venda de R$6, né? Faz aí R$6 vezes 450 para você ver quanto dá, né? Por contrato, né? Por contrato. E, na minha visão, o milho está marcando um fundo importante, alinhado com a sazonalidade do milho, que eu vou compartilhar com vocês também, coisa que eu compartilhei no grupo dos alunos Método Vale Swing Trade hoje à tarde. Tem muito conteúdo que eu largo lá no grupo, tá, pessoal? Muito conteúdo. Ou seja, quem me acompanha pelo Instagram acha que eu compartilho muita coisa lá, né? O que eu compartilho no grupo dos alunos ali... Então, olha aqui, ó. Essa aqui é... embaixo, a gente tem a sazonalidade do milho. Eu que fiz essa sazonalidade aqui, tá? Inclusive, eu tenho que atualizar ela, mas não vai mudar muito de um ano para outro, porque eu não incluí os dados do ano passado aqui, né? Então, abaixo aqui a gente tem a sazonalidade, né? Ou seja, os períodos em que o milho tende a marcar seus topos e fundos ao longo do ano, tá? E aonde que a gente tem aqui, ó? Então, entre janeiro e fevereiro, o movimento mais provável é o movimento lateral. E foi o que a gente teve, ó, movimento lateral. Aí, marcação de fundo por volta no comecinho de janeiro, comecinho de fevereiro, e foi o que a gente teve, a marcação de fundo. Aí, o milho subiu, né? Foi marcar topo no meio de março, o esperado era que marcasse, melhor, foi marcar topo um pouquinho depois do meio de março, o esperado era que marcasse topo na primeira semana de março, né? Marcou um pouquinho depois. Aí, pela sazonalidade esperada era uma correção, o milho corrigiu, marcou fundo na mesma janela, que final de março, comecinho de abril, fez o movimento de alta, final de abril, começo de maio, o milho marcou um topo, né? E agora a gente está tendo essa marcação de topo finalzinho de maio, enquanto pela sazonalidade o esperado aqui era uma marcação de fundo no meio de junho, né? Na segunda, terceira semana de junho. Ou seja, a gente entra, não é assim, ó, reloginho cravado, isso não existe, tá? Então é uma rota. Poxa, tá entrando numa janela do tempo ali que é provável que historicamente o milho marcou fundos. Tá? Historicamente o milho marcou fundos e onde ele tende a marcar topo relevante lá por volta de julho, né? Meio de julho, começo de agosto, para depois ter um movimento mais errático aqui, né? Ou seja, o primeiro semestre do ano é onde a gente tem as maiores pernas direcionais do milho, né? Para depois voltar a ter pernas direcionais mais lá por outubro, né? Essa janela aqui, ó, de julho, agosto, setembro, é uma janela ruim, né? Uma janela ruim, óbvio que deve ter a ver aí com safra, essas coisas, entre safra, né? E detalhe, eu não faço a menor ideia das questões macroeconômicas, eu não fico acompanhando previsão do tempo para operar milho, eu não fico conversando com o agricultor para saber como é que tá, nada disso, e o milho é um dos ativos que mais contribuem para a ascendência da minha curva de capital, e você pode perguntar para qualquer aluno meu que opera o milho, ver se o mesmo não acontece com ele. Tá? Então, quem opera o milho aí, coloca aí nos comentários. Eu opero o milho, o Vlad tá falando a verdade. Porque, pô, tem gente que não me conhece, né? Pode achar que eu tô só falando, garganteando aqui. Mas não é, tá? Voltando pro gráfico do milho, tá? Voltando pro gráfico, compartilhei um pouco de sazonalidade, tá? É verdade, por análise técnica, a tendência ainda é de baixa, né? Ainda é de baixa, mas já há sinais aqui de reversão, né? O mercado rompeu a LTB, falta ainda o pivôzinho de alta do milho, quem sabe esse fundo relevante de fato vai acontecer lá na segunda janela, segunda semana, terceira semana de junho, que é o que a sazonalidade nos aponta. No gráfico semanal, olha aí, depois de 3 semanas de queda, o mercado vai deixando um candlezinho de reversão, mas ainda não bateu na média móvel de 20, né? Que é o ponto mais importante, embora, como vocês podem ver, ó, não houve o teste da média móvel de 20 desde dezembro do ano passado, né? Como é que a gente descobre a média que o milho está respeitando, né? Poxa, vai diminuindo aqui, né, cara? Olha ali, diminui. Será que não é média móvel de 15? Olha ali, ó, média móvel de 14? Acho que é média móvel de 14. Isso aqui eu ensinei no CTC a fazer, né? A colocar a média ajustada. Então, você olha e vê aonde que o preço parou. Então, aqui, ó, média móvel de 14, de fato, é onde o milho está respeitando no semanal. E foi onde ele parou essa semana. Olha que coisa interessante. E não a média móvel de 20. Então, esse bom senso, essa capacidade de
fazer os ajustes necessários naquilo que é preciso, né, ou que é possível, a maturidade te dá. Você tem que deixar a maturidade vir, né, para poder chegar nesse nível, tá bom? Então, vai um passo de cada vez. Boi, BGI V21, tá? Então aqui a gente tem o boi no gráfico diário. Eu não opero boi, tá? Eu sei que tinha muita gente posicionada no boi. O boi virou essa semana, pela média móvel hoje, né? Ou seja, essa semana, virou na sexta-feira para baixo. A última compra que estava aberta era aqui, ou seja, o cara conseguiu extrair ainda R$5 por contrato, né? Eu sei que fica aquele gosto amargo na boca, porque chegou a dar R$15 por contrato, mas é assim, quem opera a tendência, é isso aí mesmo, né? Não é à toa que tem aquele ditado, né? The trend is your friend, but not in the end. Ou seja, a tendência é sua amiga, mas não no final, né? No final da tendência ela vai deixar uma boa... Você vai deixar alguma coisa na mesa, tá bom? Então tá aí o boi, tá? Esse aqui é o gráfico diário, como vocês podem ver. Agora o encontro aqui da média móvel de 20 no gráfico diário, o mercado tá ali, mas não encontrou o topo anterior. Reitero, eu não opero o boi, tá? Quem opera o boi, só esperar que andou branco aqui ou esperar a média móvel virar para cima. Fechou? O café ICFU 21, que é o contrato de setembro, renovou as máximas, hein? O café, que tanto mal eu falei do café, agora começou a fluir os sinais, né? Começou a fluir. Lembra que eu brinquei, né? Pô, café deu compra, você vende, que é certo, né? Foi só eu falar que evoluiu, né? Começou a andar, ó, rompeu o topo anterior. O mercado andou, rompeu o topo anterior. O mercado andou, tá? Agora o negócio é ficar de olho aqui no café, porque já há um afastamento da média aqui, né? Importante, mas nada tão relevante assim, viu? Por isso que é importante a gente ter indicadores para validar as nossas opiniões, nossa interpretação, né? Eu achei que a gente estava com uma distância da média muito forte. Não tá, ó. Tá menos do que antes, tá? Mas vamos monitorar. Se o café deixar um candle vendedor, para quem é mais agressivo, poderia até buscar uma venda. Tá? Então, falei das commodities, coisas que eu sempre esqueci de falar nas últimas semanas aí. Vamos falar agora dos índices setoriais. O povo tá ali ainda. Aí, tá todo mundo ali. Pessoal que tá acompanhando ao vivo. Tem pouca gente acompanhando sim, porque é fechado, pessoal. Isso aqui eu tô fazendo um experimento hoje, tá? Até vou colocar em texto ali. Sim, pessoal, tem pouca gente porque o vídeo é fechado para alunos. Eu fiz de surpresa, né? Tá? Para o restante do público, vai só domingo, tá? Então, se você tá vendo isso só domingo, tem que virar aluno do Vlad para poder acessar isto. That's right. Então, café. Agora a gente vai falar dos índices setoriais. O setor financeiro, conforme esperado, desde esse rompimento aqui, não é novidade para vocês. Houve uma alta essa semana, 2,23% de alta, o mercado está indo em busca lá da linha de referência, mas veja como está atrasado, né? Ibovespa na máxima histórica, rompendo o topo histórico, e os bancos aí para trás, né? Bem atrás, não só atrás da máxima do ano, mas atrás da máxima histórica, hein? Olha, pessoal, como está longe da máxima histórica aí os bancos, está 12% atrás, tá? E olha que coisa curiosa, não tinha visto, hein? Se a gente conecta lá a máxima de 2019 e a máxima de 2020, peraí, ó, então aqui ó, máxima de 2019, máxima de 2020, olha ali onde é que o mercado foi, né? Foi exatamente buscar essa LTB, ou seja, de curtíssimo prazo que o mercado pode até dar uma descansada antes de seguir a sua trajetória, que é alta, tá? Não se impressione com essas linhas de referência aqui, pessoal, tá? Que são linhas de referência para você ter uma noção, mas não é por isso que o mercado vai cair. Uma resistência horizontal, ela é muito mais importante do que essas verticais aqui, né? Ou seja, cenário absolutamente altista, por hora ainda em busca lá dos 12.000, que é a máxima, 12.500, que é a máxima desse ano, 2021, tá? O IEX, que é o índice do setor elétrico, olha ali, negociou acima da máxima histórica, mas não rompeu, tá? Rompeu com um candle de dúvida, voltou. O cenário é altista também, tá? É altista, não é assim, não é uma sinalização que faça a gente mudar de ideia ou esperar um movimento abrupto no lado oposto, tá? O cenário ainda é altista aqui para o setor elétrico, beleza? Assim como a FNC.
Imob, que é o índice do setor imobiliário, conseguiu. Lembra semana passada que sinal? Lembra que até tinha falado que era um dos índices que tinha o pior sinal, né? É por conta desse rompimento aqui, o Imob, olha aí que o mercado fez. Subiu por 4 dias seguidos, né? Na segunda deixou um queno de dúvida e subiu por 4 dias consecutivos. E não só isso, né? Fechou acima do topo anterior. Ou seja, todo mundo que estava vendido aqui, esperando o movimento contrário na ponta oposta, lascou-se. Essa é a realidade, tá? Tentar conectar aqui algumas máximas. Será que a gente encontra alguma coisa aqui, algum canal? Acho que faz sentido, tá? Então, vou deixar essa leitura aí do Imob. O Icon, né? Essa semana conseguiu romper topinhos anteriores. Ó, fez esse fundo duplo aqui, né? Fundo, rompeu e foi embora, tá? Tá se livrando aqui desse suposto triângulo simétrico, né? A gente pode projetar esse triângulo simétrico e ver alvos, né? Mede toda a amplitude e larga a partir do rompimento. Essa é uma forma de projetar alvo de triângulo. Outra forma é pegar a base e largar lá a partir do topo, ó. Aí você tem, né? Uma outra forma aí de projetar topos. Tá certo? Deixa eu ver se a gente larga uma no meio aqui. Tem, ó, dá bem no meio esse topinho aqui, né? Deixar essa linhazinha de referência voando ali. Vamos ver se ela faz algum sentido. Tá? Mas, enfim, o cenário aqui é altista também. Por hora há uma briga aqui com o topinho anterior. Embora só máximas, né? Em termos de corpos aqui a gente teve um rompimento. IMAT, índice dos materiais básicos, né? Ou seja, aqui tem Vale, tem vários papéis, né? O que tem aqui? CSN, acho que tem CSN, e Minas, né? E aqui houve uma leve queda aí no gráfico semanal, já é a terceira semana consecutiva de queda, dentro de uma tendência de alta. Tá? Qual é o papel que tem mais peso aqui dentro desse índice? Não sei. Vamos ver. Vamos lá no site da B3 e a gente já descobre isso. Índices, segmentos setoriais, né? IMAT, cadê você? Aqui, ó, IMAT, materiais básicos. Composição da carteira. Qual é a Gerdau, Suzano, Vale. Vale e Gerdau e Suzano são os papéis aí que tem mais peso, né? Então, Gerdau teve uma queda essa semana de 3,60%. E SUSB, que é outro papel que tem bastante peso nesse índice. Olha aí a SUSB, hein, caindo há 6 semanas consecutivas. É isso mesmo? 7 semanas consecutivas. Tá? Outro índice. Mas vamos terminar de ler IMAT, depois eu olho alguns papéis aí, tá? Então aqui IMAT, no gráfico semanal, a gente tem aí a terceira semana consecutiva de queda, tá? Se a gente coloca as médias, ó, da mesma maneira, ó, a média móvel de 20 está muito longe, a de 8 está muito próxima. Então deve ser alguma coisa aqui no meio, né? Que o mercado está respeitando. Vamos colocar aqui a média móvel de 15. Não é, mais curtinha. Média móvel de 12. Opa, já fez mais sentido, ó. Tá vendo? Média móvel de 12. Será que não é a média móvel de 10? Ou de 11? Acho que faz mais sentido a de 11. Então aqui a gente está ajustando a média aonde o mercado de fato marcou seus fundos, né? E ali onde o mercado está agora. Tá? Então, mais uma vez, esse tipo de bom senso com o tempo cada um vai desenvolvendo. Ó, aqui, ó, 3 semanas de queda, o mercado retomou a tendência. 3 semanas de queda. O esperado é que o mercado retome a tendência semana que vem. Aqui, tá? E um dos principais papéis desse índice é a SUSB, que, como eu disse, já está caindo há exatas 7 semanas consecutivas. Vamos ver o quão raro é essa sinalização. Então, eu posso usar essa lógica e fazer a pesquisa, né? Aqui na minha planilha de dias em sequência, que é um dos modelos que eu trabalho no método Light Swing Trade, mas aqui a gente vai usar para o semanal, né? Opa! Para o semanal de SUSB. Então tá aqui, coloquei os dados do gráfico semanal de SUSB, é isso, é isso. Aqui, então aqui ó, 7 semanas de queda consecutiva, ixi, nem tem, ó. Então é a primeira vez na história aí que a SUSB cai 7 semanas consecutivas. Né? E olha que interessante, na vez que ela caiu 6 semanas consecutivas, na próxima ela até subiu, mas nas outras, ó, tudo negativo, ou seja, não é algo interessante a ser monitorado quando ela cai 5, 6 semanas consecutivas, né? Bem interessante.
né? Ou seja, não tem nenhum padrão temporal nesse sentido autista aqui na SUSB, né? No gráfico semanal. Curioso isso, né? Bem interessante, que é algo que normalmente, nossa, caindo há 7 semanas, meu Deus do céu, vou comprar, E na realidade, o melhor é não fazer nada aqui, não por enquanto, tá? Fechou? Então agora vamos dar uma olhadinha lá fora. E depois eu quero olhar aqui alguns papéis, destaques aí dessa semana. Então eu começo aqui, olhando alguns papéis. Rapidamente, a gente tem aqui o SPX, né? É o S&P 500, lateralizou aí ao longo dos últimos dias, tá? Deu uma bela lateralizada. Suporte. Suporte, tá? Antes eu olhava aqui o SPY, a leitura é a mesma, tá, pessoal? Não muda nada. O Dow Jones também não tem nada aí de muito especial. Tá acima do topinho anterior, a tendência é de alta, nada além disso. E a Nasdaq conseguiu fazer um fundo duplo, né? E tá com o espaço aberto para buscar a máxima histórica mais uma vez, tá? O que mais que eu posso mostrar aqui? O Bitcoin, né? Tava vendo um vídeo lá do Thiago Bizzi, lá da LS, amigão meu, e ele fala Bitcoin. E aí a galera que é apaixonada pelas criptos é Bitcoin ou Bitcoin? Aonde que eu dou a ênfase ali? Hoje o Bitcoin está caindo aí 8%, hein? Então uma queda relevante nas criptomoedas, mais uma queda de 10%, mas hoje não tem todo aquele barulho que teve semana passada, né? Teve aquela queda mais importante. Então aí, caindo mais 8, 10% o Bitcoin. A minha visão, a minha expectativa é que o mercado fique de lado, e era, né? E ainda é. Ou seja, o mercado respeitando isso, ainda tá no meio do ciclo aqui, né? Ou seja, teria mais uns 10 dias de lado, tá? E olhando a simetria do Bitcoin, o caminho mais provável é esse aqui, tá? Qualquer grafista que se preze só pode mudar de ideia acima daqui, tá? Só acima aqui dos 42 mil pontos. Aí o papo é outro, né? Aí sim a gente pode ver o Bitcoin ir lá para casa dos 60 mil pontos, 60 mil dólares de novo, tá? Vamos ver em reais quanto é que tá. Olha aí, rapaz, 187 mil, sendo que chegou a quase 400, né, pessoal? Bateu lá 380 mil reais um Bitcoin, tá? E aí, para quem gosta de onda de Elliott, não lembra aqui uma onda 1, isso aqui não lembra uma onda 2, isso aqui não lembra uma onda 3, exatamente no fundo do poço o mercado parou de cair. Isso aqui não lembra uma onda 4, em formato triangular, para depois fazer uma onda 5. Lembra, hein? Que lembra. Porque se o Bitcoin for lá para os 10 mil dólares de novo, eu se consagro, né? Porque eu lembro que eu falei quando eu estava lá por volta dos 50 mil dólares, o que teve de cara que veio me encher o saco por causa disso no Instagram, meu Deus do céu. E eu coloquei, cara, o mercado tem que perder o suporte, tem que ter sinal ainda, né? Agora os sinais apareceram. Porque o povo das criptos é bem apaixonadinho, né? E só de eu falar isso aqui já vou conquistar haters, quer ver? Acredito. Bom, aqui é o dólar index, tá? Em tendência de baixa, tá? Tentou reverter hoje aqui, mas olha aí, deixou uma sombra superior. O dólar tá bem fraco mundo afora, tá? Perdendo esse suporte aqui dos 89 e pouco. O mercado deve seguir em queda. Tá? Então, dentro de uma tendência bem importante de baixa aqui o dólar. Isso aqui é o dólar em relação a uma cesta de moedas, né? Tá? Vamos dar uma olhadinha, já que a gente tá com a mão na massa. Então, aqui é o dólar. Vamos pegar desde o começo aqui, né? Então, o dólar pelo real, que a gente já olhou o gráfico. Aqui o dólar euro, também fraco. Aqui o dólar em relação à libra esterlina, né? O pound do Reino Unido, né? Isso aqui lembra um triângulo descendente. O dólar em relação ao rublo, tá? Aqui já tem um cenário mais errático lateral, mas está no suporte. O dólar em relação ao ien, ou seja, o único par aqui que a gente tem o dólar forte,
O dólar em relação ao yuan também apanhando bonito, né? Mesmo com aquela reversão que teve semanas atrás. O dólar em relação à rúpia, tá? É Índia, né? Nada demais. O dólar em relação ao ZAR, que é a moeda da África do Sul. Olha aí, dentro de uma forte tendência de baixa, sem nenhum sinal de reversão decente. O dólar em relação à lira turca, né? Tá rompendo a máxima, inclusive. Histórica. E é, hein? E é. Tá? E aqui o dólar em relação ao peso, né? Aqui só sobe, né? Óbvio. Peso argentino. E aqui o peso mexicano. Ou seja, até em relação ao peso mexicano, o dólar deu uma descansada boa aí, né? Olha a queda que o dólar teve em relação ao peso mexicano de abril, março do ano passado, né? Saiu de 25 pesos para 20 agora, né? Ou seja, uma queda aí de 20%. Né? Ou seja, essa queda que a gente teve aqui nem foi tão relevante, né? Em relação ao topo lá do ano passado, ó. Foi 5, 6, vai, vamos arredondar para 6. E aqui foi 5. Pô, parece que não é nada, mas é sim, poxa vida. Vamos considerar 5,20. Dá 14. Fiz certo? 5,20 por 6. É isso aí. Dá 14% de queda, né? Isso aí. 13% de queda. Fechado? Lá fora as commodities ainda, tá? Então aqui a gente tem a prata, tá? Dando uma lateralizada aqui, mas a tendência é de alta, tá? O ouro, inequivocamente ainda em tendência de alta, tá? Lembro que a gente falou muito do ouro aqui, todo esse processo de reversão foi muito bonito de ver, né? Aqui a GDX, que é uma ETF de mineradoras de ouro, também é em tendência de alta, mas lateralizada. Aqui a platina, errático, feio o movimento. E a U, que também é uma ETF de ouro, tá? E é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Tá bom? Muito bem. Então, feito isso, eu quero comentar aqui alguns papéis agora. Deixa eu ver se por acaso o pessoal que está acompanhando ao vivo ali mandou alguma coisa para ser observada. Se não, eu comento aqui uma lista que eu já tenho. Vamos ver. Tá. Ó, CVC. CVC foi um dos papéis ali que a galera pediu, né? Então, CVC. Quem questionou foi o Gustavo, né? Ele questionou para fazer uma leitura de ondas aqui na CVC. Então, primeira coisa, cara, quando a gente vai fazer uma leitura de ondas, tá? É afastar esse gráfico, tá? Ver se a gente consegue identificar uma fácil, alguma contagem fácil de ser vista, né? Então, assim de longo prazo não vejo nada muito limpo, tá? O que eu vejo aqui é o quê? Depois que o mercado marcou esse fundo, né? O fundo lá de março do ano passado, aqui, a gente teve os 5 movimentos, né? Ó, onda 1, onda 2, né? Aí, a gente... tá bem feio isso aqui, cara. Tá muito feio. Tá muito feio de contar. Deixa eu botar um prazo maior aqui. Ó, aqui no semanal já fica um pouco menos feio, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, aqui teria sido uma onda 1 ou A. Esse é o problema de contar ondas, né? Onda 1 ou A, não sei. Aí, a gente teve essa onda corretiva aqui, que teria sido uma onda 2 ou B, tá? E agora, a gente está dentro da onda C, né? Isso aqui seria uma onda C ou 3, não se sabe, não tem como saber, tá? Se for C ou 3, ambas costumam ter amplitude da primeira perna, no mínimo, né? E se for, olha lá, né? Então, sendo uma ou outra, pouco importa, né? Ou seja, não tá muito simples contar ondas aqui, cara, né? Enfim, na minha visão, hoje, ou a gente tá dentro de uma onda 3 ou de uma onda C, né? E ambas são ondas ainda de impulso, tá? Ó, mesmo que vá até lá em cima, pode ainda ser uma onda C. Tá complexo contar aqui dentro. Quando tá complexo, simplesmente para de contar. É a melhor coisa, tá? Ó, o que me importa é, o mercado rompeu resistência, né, de um triângulo ascendente e tá de lado. Tá de lado, ou seja, não evoluiu a partir do rompimento. A expectativa é que evolua, tá? Aqui no gráfico diário, hoje o mercado rompeu o triângulozinho para cima,
pelo método Vlad, a gente vai acompanhar a abertura das bandas aqui, né? Um fechamento acima da banda superior. Beleza? Bom, quero comentar aqui alguns papéis essa semana, tá? Em especial, Lame, tá? Lame 4, do setor aí de varejo, deu uma bela recuperada em geral, né? Olha aí o semanal, uma alta de 8% depois de 5 semanas de queda. Tá? A gente tem até um micro pivôzinho de alta aqui, micro, né? Micro pivôzinho de alta, embora o candle que marcou o topo é o mesmo que marcou o fundo, né? Ou seja, não é algo tão relevante. Da mesma maneira, se a gente olha a média móvel de 20, a média ainda está apontada para baixo, né? Mas que é um sinal de recuperação, isso é, especialmente no gráfico semanal, né? Depois de 5 semanas de queda, nada mais natural do que isso. Beleza? Outro papel que se recuperou bem foi do setor a Magazine Luiza, né? Magazine Luiza, hoje também uma alta importante, ali no gráfico semanal quase 10% de alta, tá? VVAR no semanal, alta de 7%. Aqui no gráfico diário tá até interessante, né? Houve compra aqui, ó, daria para aceitar uma compra por conta do estreitamento das bandas, né, pelo método Vlad. Tá bem interessante esse papel. Outro setor que me chamou a atenção foi o setor das aéreas, né? A gente teve aquela porrada de azul, né? Porrada de azul. Tinha dado compra pelo método Vlad um dia antes, no dia seguinte já deu objetivo e depois voltou, né? Ou seja, no semanal o mercado foi só lá violar o topinho anterior, né? Gol 4 também teve algo parecido, né? Algo parecido está recuando aqui dentro da tendência de alta, né? Embraer foi o papel que deu um olé aqui, né? Deu um olé porque foi um papel que tinha gerado entrada. Aqui, por conta do rompimento, nos estopou e depois foi embora, tá? Então é o famoso olé, tá? Hoje, em especial, eu coloco destaque em Petro, tá? Um belo sinal, tá? Infelizmente aqui no limite, se a gente fosse um robô, né? A gente não tá tendo uma resistência complexa aqui no limite do limite, né? Cara, dá para interpretar, mas não é aquele exemplo de curso, na minha visão, ainda mais as bandas, elas já estão abertas, né? Elas estão abrindo. Mas eu super entendo quem buscou uma entrada aqui em Petro. É um rompimento de resistência, tá? Na mesma zona, né, de dois topos prévios, tá? RADL também foi um papel interessante. Testou a média móvel de 20 ontem. Hoje deixou um candlezinho de dúvida, ou seja, entrada ainda vigente. YDUQ3 foi um papel que também deu entrada ontem. Hoje chegou a estar subindo bem, mas voltou. Enat foi um papel que rompeu essa semana, né, dando uma corrigidinha ali, mas nada preocupante, vamos assim dizer. Vale. A Vale deu uma embolada aqui, né? A Vale é a rainha das emboladas, né? Perdeu a média, agora tá testando lá por baixo, mas ela tá virada para cima, tá uma confusão aqui. Gerdau, após ter testado aqui o suporte dado pelo fundo anterior, recuperou, tá? Se perder esse fundo aqui, eu acho que a gente vê um sinal importante de venda, tá? Então, vamos acompanhar de perto ela e a Goal, naturalmente, né? A Uzi Minas já tinha virado a média há algum tempo, né? Mas não houve nenhum sinal de venda decente aqui. E os bancos, né, pessoal? Itaú, conforme esperado, teve alta essa semana, mas nada impressionante. Uma alta maior do que a Itaúsa, né? Bradesco também renovou a máxima, teve uma alta mais importante em relação ao Itaú, assim como o Banco do Brasil. E dos bancos a gente teve uma venda essa semana de Bpam, né? Essa venda está evoluindo, já podendo ter stop ajustado a cada nova máxima. Beleza? Bpac, aproveitando que eu estou aqui no meio dos bancos, veio agora ali do Vitor. Tendência de alta, não tem muito o que falar aqui, né, Vitor? Né? Quem está conduzindo por alguma entrada eventual que por bandas segue pela média móvel de 8, né? Não tem muito o que falar aqui. Ela está quase lá na linha de referência desses meus canais doidos que eu tenho aqui, né? Mas enfim, a tendência de alta não tem muito o que se falar. O candlezinho bem pequeno hoje, né? Ali, um candle pequeno, duas inside bar, né? Essa inside bar, essa inside bar. Ou seja, um papel para se monitorar para day trade segunda, né? O Daniel questionou se tem uma reversão positiva na Petro. Reversão positiva. Reversão positiva, é isso? Recebe em Petro e FR14 reversão positiva? Não, cara. Não. Semanal, talvez?
Não tem reversão positiva aqui não. Reversão positiva é outra coisa. Tá? Reversão positiva é quando a gente tem um fundo no preço mais alto e um indicador fazendo um fundo mais baixo. Então o indicador teria que ter vindo para cá, ó. Entendeu? Teria que ser algo assim. Não é. Aqui o indicador está confirmando o movimento do preço. Tá? Qual o suporte mais importante do Ibovespa? Tá? Na minha visão, é o 125. Não. 123. Esse é o suporte mais relevante. Tá? Porque aqui, ó, teve venda. Aí a galera se frustrou aqui no rompimento, né? Então ali é o ponto onde tem memória importante. Tá? Taesa, TAI 11, vamos ver. O gráfico semanal. Gráfico diário. Cara, não vejo nada aqui de muito interessante, não. Nada. Nadica de nada. No limite que a gente teve aqui um rompimento. Ontem, Kendo fechou abaixo da mínima do Kendo que rompeu, confirmando um falso rompimento. Mas, sei lá, não vejo nada muito limpo aqui, cara. Tem uma divergência no FR. Então, se eu tivesse que trabalhar uma rota aqui mais provável, seria essa. Tá? Ou até um alargamento, né? Como aqui houve um rompimento falso. Não duvido que o mercado faça um rompimento para baixo falso. Vou até deixar aqui os caminhos. Tá? Mas não é nenhum sinal que eu opero. RDL, pullback do rompimento, já falei de RDL. Natura tá em congestão há bastante tempo, verdade, né? Foi um dos papéis que a gente tem aquela configuração das médias, né? Todas emboladas ali. Acho que faz sentido sim a gente monitorar. As médias estão querendo se alinhar para cima aqui, tá? Para cima. Então o negócio é assim que tiver. Ela e Lojas Renner. Lojas Renner também tá embolada, né? Olha, abriu, não tinha visto. Tá? Então agora sinais de correção aqui podem ser aproveitados com um pouco mais de agressividade. As médias se alinharam para cima, né? Excelente. 7% de alta essa semana em Lojas Renner. Fechado? Então é isso, pessoal. Obrigado pela galera que acompanhou ao vivo. Quem assistiu a gravação no domingo, muito obrigado também. Espero que tenha gerado aí insights. E aos interessados no treinamento de opções, que vai acontecer sem ser na semana na outra, entra ali na pré-inscrição. E é isso, a gente se fala ao longo dos próximos dias. Um abraço, até mais.